fazer algumas perguntas aqui direto, vou só ler. No final do ano passado, foram adquiridos pela Secretaria de Educação 94 mil celulares, que deu o total de 74 milhões, 75 milhões. O que espantou a gente foi que os aparelhos tiveram que ser entregues de forma muito rápida. E, num próprio memorando, determinou que os smartphones deveriam ser entregues impreterivelmente até o dia 28 de dezembro de 2021. Reiteramos que, independente do caso, todos os smartphones deverão ser entregues impreterivelmente até 28 de dezembro de 2021. Esse impreterivelmente e esse independente do caso significa a qualquer custo? Fizemos um ofício no qual questionava a pressa na entrega desses investimentos tão alto. Recebemos a resposta que se tratava de impedimento por vedações eleitorais. Assim, parece que teve 25 mil celulares que estão ficando sem uso no armazenamento do almoxarifato, segundo uma reportagem da Itatiaia. Minha pergunta é, por que a Secretaria não se programou com antecedência, sendo que não é novidade que em ano eleitoral sempre existem essas vedações? Qual foi a porcentagem dos alunos que não eram da lista prioritária que receberam os aparelhos? Já deixo claro que sou contra essa política. No último dia que chegaram 2 denúncias graves, denúncias que pais a respeito de mobilização em escola estadual para levarem alunos no ato fora Bolsonaro, e o trabalho explícito de ideologia de gênero também em escolas estaduais de Minas Gerais. A primeira denúncia trata-se de um relato do pai que, no dia 8/6, havia sido entregue aos alunos em sala de aula da escola Governador Milton Campos, Estadual Central, ali na Rua São Paulo, em um documento com as logos da AMES-BH, que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande BH, e o termo se tratava de um termo de autorização para a saída de alunos sem o responsável. Para onde sairiam? Segundo a denúncia, para o ato fora Bolsonaro. Embora não estivesse discriminado no referido termo para qual evento os pais estariam autorizando a ida dos seus filhos, o que já é grave, porque como é que você faz um termo liberando sem indicar para onde que estava indo, inclusive falando em nome da escola, que a escola não se responsabilizava pelo trajeto até o evento. Então, segundo as denúncias, foi falado em sala de aula que seria para o referido ato. No dia 9/6, eu e parte de minha equipe fomos até a escola para apurar as denúncias, fomos recebidos por um coordenador pedagógico, a direção não estava no momento, que confirmou que o material fora entregue aos alunos e informou que não teria como responder aos nossos questionamentos. Meus questionamentos: terceiros podem utilizar o ambiente escolar público para tal desvio de finalidade? Além disso, podem colocar em risco a integridade e segurança dos alunos, pois, uma vez que a instituição permite que terceiros façam a distribuição em sala de aula de termos de autorização de saída dos alunos sem responsável, inclusive falando em nome da escola, quando afirma não será aceita pela escola autorização realizada por telefone. Então, a própria escola está assumindo esses riscos, uma vez que deixa esse termo ser distribuído dentro de sua sala de aula, com permissão da coordenação da escola. Ressalta-se que o termo estava em branco, não sendo levado ao conhecimento dos pais para onde os alunos seriam conduzidos. Então, qual providência será tomada pela Secretaria de Educação em relação a isso? E essa utilização de um público cativo de sala de aula para fazer política, para se tratar de proselitismo partidário, independente do que seja. Queria entender um pouco melhor aí como que a senhora está cuidando disso na sua secretaria. E a segunda denúncia era sobre uma atividade interdisciplinar, que envolvia várias matérias, inclusive geografia, valendo 5 pontos para cada, em que teria sido aplicada aos alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual DEP Ilacir Pereira Lima, no bairro Cachoeirinha, BH. O tema da atividade foi diversidade, identidade de gênero e sexual. Isso é coisa para ser tratado em matéria de geografia, história, sociologia, até que a gente poderia até entender, uma vez que estaria dentro do campo de sociologia, mas a gente proibiu qualquer tipo de menção de ideologia de gênero aqui nessa casa, em todos os planos, então nem em sociologia poderia ser tratado sobre isso. Enfim.
E valeria, então, o tema da atividade foi diversidade, identidade de gênero sexual, e determinava que os alunos ilustrassem e comentassem 10 conceitos, dos 37 conceitos ali, sendo que todos eles se tratavam de resignação sexual, bissexual, movimento LGBT, enfim, gênero fluido, não binário, mulher trans, enfim. O que isso tem a ver com geografia? Eu já fiz vários ofícios de secretaria questionando doutrinação no material escolar. Realmente não é um ou dois, porque isso chega a denúncia praticamente semanalmente lá no nosso gabinete. Em resposta aos meus ofícios, foi dito que reiteramos mais uma vez que não há qualquer manifestação de apoio político, seja em relação a ideologias políticas de esquerda, direita ou qualquer outra ideologia. No entanto, não é isso que a gente vê na prática. Assim, eu questiono. Quais as penalidades para o professor que atuar no sentido contrário disso? O que a secretaria pretende fazer para impedir o uso de sala de aula para induzir alunos a se aprofundarem em temas manifestadamente ideológicos? Então, só isso aí. Palavra ao secretário Júlia, para suas respostas. Obrigada, deputado Bartô. Sobre os celulares, nós tivemos realmente... Era muito importante trabalhar com esse processo dentro desse ano, né, para que terminasse, findasse o ano de 2021 e nós tivéssemos atenção a esse tema das leis eleitorais, da lei eleitoral. O que nós tivemos uma preocupação muito grande em fazer o processo mais célere possível, mas havia 3 preocupações principais e 3 restrições. A primeira dizia respeito à nossa atenção ao que vinha sendo disponibilizado por parte da Secretaria de Planejamento e de Fazenda em relação às variações de receita. Então, era muito importante, dado, né, a aproximação do fechamento do ano, que nós conseguíssemos verificar se houvesse qualquer variação na receita, que essa despesa fosse aplicada pela educação. Mas eu não podia iniciar um processo de licitação se eu não tivesse a garantia do processo da execução financeira disso, porque eu tinha justamente a obrigação de fazer a aquisição, pagamento e execução desses celulares ainda no ano de 2021. Eu não podia passar o pagamento dessa despesa para o seguinte, porque eu estava fazendo a distribuição dos celulares justamente naquele ano. Houve também, né, no que se diz respeito à situação de fornecimento, a crise de semicondutores, que dificultou a celeridade desse processo de entrega por parte das empresas fornecedoras. Nós tivemos até alguma dificuldade maior com uma ou outra empresa, e isso nos preocupou muito, né? E aí, e antes disso, questões relacionadas ao processo licitatório. Posso tratar isso de forma mais detalhada com o senhor, mas foi isso exatamente que aconteceu. A atenção nossa, quanto recurso estaria disponibilizado para fazer o processo de aquisição, o tempo do processo licitatório e a situação da crise de semicondutores. Esse processo todo foi acompanhado pelas nossas instâncias de controle interno da Secretaria também. Nós temos atualmente, são 12 mil os aparelhos armazenados, a gente pode mandar essa informação para o senhor, estão armazenados, né, com todo cuidado, a gente realmente... e aí o senhor fez a pergunta no início, né, o que significa a qualquer custo? Era essa a preocupação. A gente precisava garantir que nenhum aparelho fosse entregue depois do dia que estava determinado dentro da nossa legislação. Estamos planejando para novembro, é isso? A publicação da resolução. Então, logo se encerre o período eleitoral, a publicação da resolução com os critérios para a distribuição desses 12 mil aparelhos celulares complementares. Isso tudo vem sendo acompanhado bastante de perto pela nossa setorial de controle interno da Secretaria, porque realmente é um tema que, né, demanda toda a nossa atenção. Mas foi feito de forma bastante responsável e tudo isso está muito bem amarrado. No que diz respeito a todos esses temas que o senhor trouxe, né, eu queria lembrar, essa rede é uma rede de 200 mil profissionais, mais de 3.500 escolas, em que a gente vai ter casos. Eu condeno veementemente todos os casos em que há qualquer desvio do que se entende como uma boa conduta dos professores. Nós temos tido, o que tem melhorado expressivamente, deputado, é que a gente tem tido um processo de esclarecimento por parte dos nossos diretores
de escola, dos nossos professores, da nossa equipe técnica também, das superintendências. Houve uma série de formações para essas equipes técnicas, tanto da superintendência quanto das escolas. A nossa setorial de controle interno tem feito seminários, né, remotos também, que estão contando com a presença assim, de mais de 1.000 pessoas em cada um deles, de esclarecimento Porque qual é o grande ponto? Esses incidentes vão acontecer, mas foi o que o senhor falou. Se estão bem orientados, se evita. E também, se está bem orientado, há uma apuração célere desse processo, né? Tive a informação que toda a consulta que o senhor fez relacionada a esses desvios, ela foi respondida, né? E ela traz ali uma preocupação com os prazos que são estabelecidos pela Controladoria Geral do Estado. Nós precisamos atentar a esses prazos e não deixar vencer, né? O que houve de grande transformação nesse governo foi um cumprimento desses prazos. A gente está conseguindo atuar de forma mais rápida nesses casos, mas há casos né, que a gente precisa esperar o rito que é regulamentado pela CGE. Eu disse, né, para o senhor, houve os seminários, então, o que está se acontecendo, o que está sendo realizado em relação a o desenvolvimento dos profissionais para que isso se compreenda que não vai ser bem aceito, né, deputado? Formação de professores, então, nesses seminários em que a nossa setorial esclarece esses processos. A gente tem também, deve ter umas 3, não, acho que mais, um mês e meio, o lançamento do que a gente chamou de Mapa MG, é um conjunto de materiais em que a gente amarra o nosso currículo de referência de Minas Gerais, traz cada componente, né, cada código de habilidade. A gente tem um professor que entra na rede agora, sabe que tem que seguir aquele conteúdo mínimo, deputado, de códigos de habilidade. E nós já temos, pelas videoaulas da Rede Minas, já contemplamos aí mais de 70% dos códigos de habilidade. O que eu entendo é que um profissional bem orientado sobre como ele pode dar uma aula que ele não está compreendendo muito bem o que é o código da habilidade, fica mais seguro em relação àquilo, né? A gente tem esse processo de investimento em relação ao que acontece dentro da sala de aula, nesse esclarecimento a partir da construção do Mapa MG, em que a gente está, né, com essa consolidação já de mais de 70% dos códigos de habilidade cobertos, ou seja, um professor de geografia sabe o que ele tem que ensinar. Está descrito no currículo de referência de Minas Gerais, no plano de curso, no plano de aula e na cobertura das videoaulas, né? E, além disso, está sendo esclarecido para todo o corpo técnico das escolas e das superintendências os ritos para o cumprimento da investigação e apuração de responsabilidades. Obrigada. Eu estava querendo saber a respeito dessas penalidades para esses professores que cometem isso, se eles estão sendo penalizados. Você falou que tem o rito aí, mas estou no meu final do 3º ano de mandato, 3 anos e meio já indicamos aí várias pessoas para a secretaria, que a gente sempre faz ofício, você pode ver que sempre chega no ofício lá. Então, a gente quer saber quais são as penalidades que vão acontecer com esses profissionais. E sim, a gente entende que 200 mil funcionários são muitos, e, de fato, os militantes acabam levados pelo calor da emoção e, às vezes, querem passar do limite, e a forma melhor que tem de se prevenir qualquer tipo de atuação fora do limite, seja em qualquer matéria, seja na educação ou qualquer outro tipo de atividade, é a penalidade exemplar. Então, eu quero saber quais são essas penalidades e espero que estejam sendo penalizadas de forma exemplar, para que até mesmo os outros militantes entendam que o papel deles é de ensinar e educar o que está na matéria, e não o que passa além dela. Show. Não vai responder, não? Eu entendi que era um comentário. Não, só para saber as penalidades, com relação às penalidades. Para cada caso específico, existe uma penalidade, né? Acontece desde suspensão a demissão. E isso vai acontecer ao longo da apuração. Nós podemos indicar, houve já a publicação de alguns casos específicos daquele acompanhamento do senhor do início do ano. Um dos casos, salvo engano, foi suspensão por 15 dias, deputado. Mas assim, são casos específicos, né, de profissionais específicos, acontece isso. Desde a suspensão, na verdade, uma advertência, né, por escrito. O que acontece muito é a suspensão. Eu lhe diria que, muito provavelmente, pelo fato de nós estarmos na apuração bem
célere, bem organizada. A Secretaria tem ritos bem cuidadosos em relação a isso e trouxe mais velocidade a esse processo e, ao mesmo tempo, com cuidado. Isso é importante, né, porque precisa ser justo, como o senhor colocou. Mas é isso, desde a advertência até a demissão, já houve os mais diversos casos em todo esse espectro.